Bom dia, bom dia! Hoje o nosso componente curricular será de história. Vamos iniciar fazendo assim um estudo sobre o café, as estradas de ferro e as pinturas, né, as telas que enaltecem esse nosso valioso café. Falando em café, todo mundo já tomou seu cafezinho hoje, cafezinho que esperta, um cafezinho que acolhe. Desejo que todo mundo também esteja bem, para que a gente possa hoje aprender coisas novas, aprender com o passado que reflete no nosso futuro hoje. E para essa semana de estudo, nós vamos iniciar com o capítulo 10, Café é um novo cultivo. E o nosso tema é as estradas de ferro e as pinturas sobre o trabalho do café. Vamos nos organizar. O nosso estudo hoje começa na página 109 a 111. Convido a todos que peguem seu material para que juntos possamos fazer a leitura coletiva do nosso conteúdo. As estradas de ferro. No início, as sacas de café eram transportadas no lombo de burros e mulas, em caravanas conduzidas por tropeiros. Elas iam do Vale do Paraíba aos portos do litoral, principalmente do Rio de Janeiro. As viagens eram muito longas e encareciam o café. Com a expansão da cafeicultura, o governo e os fazendeiros perceberam que era preciso um meio mais rápido e barato para transportar a produção: as ferrovias. A principal ferrovia do Brasil foi inaugurada em 1854. Ela ligava o Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, a Fragoso, perto de Petrópolis. Em 1855, a Estrada de Ferro Dom Pedro II, atual central do Brasil, começou a ser construída, unindo as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Outras ferrovias foram construídas, a maioria no estado de São Paulo. Abaixo, nós temos aí uma gravura já bem assim antiga, né? Uma gravura ainda em preto e branco, que retrata para a gente uma ferrovia. E essa ferrovia, ela ligava o interior de São Paulo ao Porto de Santos. Vamos ler imagens? Pinturas sobre os trabalhadores do café. O trabalho dos escravizados no Brasil foi representado por diversos artistas dos séculos XVIII e XIX, e até mesmo por aqueles que não viveram na época em que essa era a principal mão de obra do Brasil. Esses registros são importantes documentos para conhecermos melhor o passado escravista do nosso país. Agora vamos comparar duas imagens sobre a escravidão nos tempos do café. Você vai ver como o mesmo tempo pode ser retratado de diferentes maneiras em diferentes épocas. Nós temos aí abaixo duas pinturas, onde há uma diferença de século, né? Aí 100 anos de diferença de uma imagem para a outra. A primeira imagem nos mostra a colheita de café na Tijuca e a segunda imagem nos mostra uma pintura de Portinari com o tema café. E o que é que a gente pode estar alencando sobre cada imagem? O que é que a gente visualiza? O que é que a gente pode perceber com essas pinturas? Vamos agora conhecer um pouquinho de cada uma delas. Já sabemos que as duas imagens retratam o trabalho na lavoura de café. Mas se a gente for observar os detalhes, a gente percebe nitidamente que existe aí uma diferença, né, entre as pinturas. A primeira imagem, ela nos retrata em termos de cores, de pintura,
que a imagem A, ela vem mais nas cores amarelo, verde e dourado. E a gente pode perceber que a figura humana, elas aparecem pequenas, mas de maneira proporcional em relação à plantação do café. E que as mulheres daquele tempo, as mulheres escravizadas, elas usavam roupas coloridas, como saias e blusas ou vestidos, além dos turbantes. Já os homens sempre usavam, calças brancas. Nesse tempo, em relação a ferramentas, a gente podia perceber que existem aí a presença de arados e cestos. E como também uma parte interessante das duas imagens é que nenhuma das imagens eles tinham nenhum ou quase nenhum equipamento de segurança. E o que falarmos da imagem de número 2? A primeira coisa que a gente deve ressaltar é que esta imagem também ela retrata o trabalho na lavoura de café. E observando esta imagem, a gente pode perceber que as cores ficam entre marrom, branco e bege. E aí a gente tem uma diferença, de 100 anos desta obra para a primeira. As figuras também, elas retratam no primeiro plano de cena, aí os homens e mulheres bem robustos, com mãos e pés gigantes, exercendo diversas tarefas na produção cafeeira. Já em relação aos seus vestimentos, a gente pode observar que os trabalhadores escravizados usavam roupas brancas e as mulheres usavam lenço na cabeça, e a maioria dos homens usa chapéu. Também é possível identificar aí a escada, arado, balde, cestos. E como eu já tinha falado na primeira imagem, não existe ainda a presença de equipamentos de segurança. Então, a gente pode perceber aí que as duas imagens, elas retratam, essa escravidão, mas cada uma no seu tempo, cada uma no seu século, e a gente podendo perceber que existem as semelhanças desse trabalho escravizado. Vamos relembrar um pouco sobre o cultivo do café no Brasil. Economia baseada no café. Entrou no Brasil pelo Pará por volta de 1707. Chegou no Rio de Janeiro por volta de 1760. Cultivado primeiramente, entre outras culturas, para o mercado interno. Primeiro no Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, e expandiu-se pelo oeste paulista. Qual a ligação entre as estradas de ferro com o café no Brasil? As primeiras ferrovias no Brasil. A primeira locomotiva da história foi projetada pelo engenheiro britânico George Stephenson em 1781, entre 1848, e sua viagem inaugural aconteceu na Inglaterra em 1814. Os resultados para o transporte de carga de passageiro foram surpreendentemente da época. Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, recebeu do governo imperial em 1852 a missão de construir uma linha férrea entre a Praia da Estrela, fundo da Baía do Guanabara, e a localidade de Fragoso, próximo à área conhecida como Raiz da Serra de Petrópolis. Em 30 de abril de 1854, a estrada de ferro Mauá foi oficialmente inaugurada. Seu trecho inicial era de 14,5 quilômetros. Em 1856, os trilhos já se estendiam por 15 quilômetros. A estrada de ferro no Brasil estava intimamente ligada à expansão da lavoura de café. Daí a razão de desenvolver-se mais em São Paulo que em outras regiões. Com grande participação de capitais e engenheiros ingleses e parte da capital do Visconde de Mauá, em 1867, foi inaugurada a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí.
As ferrovias como um elemento importante na economia cafeeira. As fazendas de café do Vale Paraíba ficavam sempre perto dos trilhos do trem, elemento importante na integração econômica da região. A ferrovia teve importante papel na exportação do produto. Os trabalhadores do Vale do Paraíba eram escravos e beneficiavam-se o café à moda antiga, ou seja, ao tempo. Nesta imagem, nesse mapa, a gente pode observar, essas setas vermelhas, as instalações de ferrovias que levavam o café das fazendas ao porto para ser exportados. A gente pode perceber aí 3 estados brasileiros, ao fundo Minas Gerais, o Rio e São Paulo, onde tem o maior número de setas, onde tem o maior número de ferrovias. Então, isso aí é no Vale do Paraíba, que o café incentivou nessas instalações que levavam o café das fazendas, da lavoura, ao porto, onde ele, dali em diante, ele seria exportado. Temos aí outro demonstrativo de outro mapa. Esse já retrata o estado de São Paulo. E todas essas linhas, né, essas marcas, são as ferrovias do século XIX, início mais ou menos de século XX. Então, essas ferrovias e a expansão do café. Só lembrando-se um pouquinho, a ferrovia no Brasil foi um marco, um diferencial da época, e foi inaugurada inicialmente em 1854, inaugurada a estação que ligava Mauá a Fragoso, no Rio. E em São Paulo, a era da ferrovia teve início em 1867, inaugurada no ramal Santo Jundiaí, pela Companhia São Paulo. Configuração de investimentos e incentivos públicos, com grande parte de recursos do café, tornou possível a construção da malha ferroviária paulista e sua expansão do século XIX e início do século XX. Os imigrantes chegando na estação ferroviária na época dos cafezais, né, dos cafeeiros. Uma nova mão de obra. Vindos da Itália, Espanha, regiões pobres da Europa, o Brasil era visto como um país da terra, ou um paraíso. Muita terra, muito trabalho, muitas riquezas. A propaganda era feita na Europa para que os imigrantes viessem para cá. Desciam na Estação da Luz em São Paulo e eram remanejados para fazendas da região. Esta ferrovia ainda é um marco, né? Ainda é um cartão postal de São Paulo. Para que a gente possa memorizar mais esse período do cultivo do café, nós vamos apresentar aqui alguns quadros que retratam a época do café. Então, aí primeiro nós temos essa imagem, uma imagem avermelhada, onde retrata mulheres no trabalho da lavoura, né? Fazendo aí o cultivo do café. Como eu já tinha falado anteriormente, as telas, as pinturas do café, elas não foram retratadas só lá no século XVIII e XIX, né? Onde teve o alavancar desse novo cultivo que é o café. Então, esta tela que a gente mostra é de Érico Santos. O tema dela é Cafezal. E ela foi pintada em 2003. Ela tem exatamente 17 anos de mercado. Este outro quadro mostra que a economia brasileira dependia do café, até mesmo na proclamação da República, onde essa tela ela nos mostra aí um trabalhador negro do Brasil. Outro pintor famoso que veio somar, que veio retratar com esta época do cafezal, foi Cândido Portinari. Só aí a gente pode ver 3 telas dele, representando o cafezal, e nós temos aí um autorretrato dele, né, de Portinari. Então, João Cândido Portinari, a
gente falar aqui um pouquinho sobre a sua vida, sua biografia, bem simples. João Cândido Portinari destaca em versos de um poema do pai para exemplificar a relação do pintor Cândido Portinari em 1903 a 1964 com o café. O grão inspirou tantas pinceladas quanto os poemas, que hoje compõem um lado quase desconhecido da obra do artista. Filho único do pintor, João Cândido explica que o pai sempre falava sobre a relação que tinha com o café, mas sempre não dissestes uma palavra sobre o grão. Sua arte sempre deixou a relação explícita. Então aí nós temos um mestiço, pintado por Cândido Portinari. Na segunda tela nós temos aí, ao fundo, a plantação do café e várias pessoas, né, fazendo o cultivo, que essa obra foi pintada em 1940. E na parte alta nós temos aí uma tela e do lado nós temos o poema que diz o seguinte. O nome dessa tela é Cafezal, de 1942. Vim da terra vermelha e do cafezal, as almas penadas, os brejos e as matas virgens. Acompanha-me como o espantalho, que é o meu autorretrato. Todas as coisas frágeis e pobres se parecem comigo. Cândido Portinari. Ainda dando continuidade a esse grande pintor, Portinari, esta tela representada, né, que a gente já teve um estudo sobre ela foi conhecida mundialmente, ela foi uma tela premiada. Uma busca rápida pelo termo café no site Projeto Portinari, dirigido por João Cândido, lista 257 obras, entre telas e rabisco em papel, que de alguma forma falam do fruto, seja como protagonista ou coadjuvante. São pinturas que retratam a colheita, a secagem, o transporte e até os ricos cafeicultores paulistas que encomendavam os retratos ao pintor, com a plantação ao fundo. Pelas datas, é possível ver que o café foi um dos personagens que perduraram durante as 3 décadas da atividade do artista. Então, aí mais uma obra de Cândido Portinari. Esta tela, ela tem como tema o lavrador de café, pintada em 1934 pelo artista Portinari. O café não está naquelas telas à toa. Para pintar, Portinari sempre reconhecia as lembranças da fazenda Santa Rosa, em São Paulo, cidade onde nasceu. Daqui fiquei vendo melhor a minha terra. Fiquei vendo como ela é. Aqui não tenho vontade de fazer nada. Vou pintar Palaninho, vou pintar aquela gente. E quando voltar, vou ver se consigo pintar a minha terra. Escreveu em uma carta quando estava em Paris, estudando artes, após vencer o prêmio de viagem à Europa com um retrato do poeta Olegário Mariano durante a Exposição Geral de Belas Artes em 1928. Outros 2 pintores que retratam o negro no Brasil é Rugendas e Bredes. Eles dedicaram ao negro a quase a totalidade de suas pinturas. A simples observação dela nos faz perceber o papel desempenhado pelo negro na sociedade da época, visto que os escravos representavam a principal força do trabalho no Brasil até 1888. Então, na primeira tela, a gente vê aí uma retratação do negro, com o tema da tela, preparação da raiz de mandioca. Essa é uma tela pintada por Rugendas, que ele foi conhecido pelas suas cenas brasileiras, inspiradas por uma viagem feita ao Brasil entre 1821 e 1823, na qual integrou como desenhista a equipe de investigação científica do Barão de Las Costas. Suas principais obras estão no livro Viagens Pitorescas ao Brasil. E Brecht, que pinta aí o comboio de café rumo à cidade.
Ele integrou a missão artística francesa, que fundou no Rio de Janeiro, uma academia de artes e ofícios, mais tarde, uma academia imperial de belas artes, onde lecionou pintura. De volta à França, também publicou as suas imagens na Viagem Pitoresca ao Brasil, histórica ao Brasil, documentado pelos aspectos da natureza, do homem e da sociedade brasileira no século XIX. Aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje. Obrigada pela atenção e um beijinho a todos.